Vocês fizeram há pouco tempo uma viagem com a mãe de vocês, né? Foi. E como é... Assim, foi muito legal. Eu vi algumas coisas no próprio Instagram, né? E vocês falando depois no YouTube, etc. E vocês têm, lá fora, turistas, alguém chegou a, tipo, olhar vocês? Vocês têm essa noção de repercussão? Porque aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que toda hora alguém esbarra e fale. Mas lá fora, vocês tiveram uma coisa assim de... Brasileiros, né? Não, sim, de brasileiros, óbvio. Mas... brasileiros. A gente teve uma situação muito engraçada. A gente viajou uma vez, só eu e o Matheus, não foi nessa viagem agora. A gente tava na Itália, e aí a gente tava em Veneza. E aí a gente teve um estresse por conta de trabalho. No meio das nossas férias. No meio das nossas férias, foi um estresse bem grande. E aí a gente tava, tipo, muito nervoso. E aí a gente tava em Veneza, né? E aí, sei lá, a gente começou a falar sobre o assunto. E eu comecei a realmente. Eu comecei a realmente falar um pouco alto, mas eu tava tipo assim. A gente tava ninguém gritando. tá entendendo o que eu tô falando. Tava gritando, literalmente. A gente tava muito Eu estressado. não acredito, mas era uma situação bem. Na Itália a galera já fala mais alto. Então... Eu me dei a liberdade de expressão. Aí a gente tava lá gritando, de repente a menina fez assim, ó. Eu sei que vocês estão brigando, mas eu posso tirar uma foto com vocês rapidinho. Aí eu... Essa foi inacreditável, porque a gente nunca imaginava que em Veneza alguém ia ver a gente brigando. Porque no Rio de Janeiro a gente nunca ia brigar na rua gritando. Mas... Até porque os outros entendem o que a gente tá falando, né? Lá ninguém eu pensei, entende. ninguém tá entendendo o que a gente tá falando aqui, pode gritar à vontade. E aí, mas foi ótimo, porque a gente começou a rir. Que a gente tirou Quebrou, a foto, tipo né? assim, Quebrou aquele sorriso amarelo, assim, ela Não, foi e eu embora. acho que ela falou assim, pode continuar Foi. DR. Ela falou, Maravilhosa. a gente começou a rir e aí passou, assim, o estresse. E vocês têm noção hoje? Ela tirou vocês da briga, no caso. Ela tirou a gente da Não, briga. a briga só acabou por causa disso, porque a gente começou a rir tanto depois, porque eu pensei, não é possível que isso acabou de acontecer. A gente brigando. Eu acho que foi uma das únicas vezes que a gente subiu a voz mesmo, assim, né? Mas era por causa de trabalho. Sim. Tinha dado uma merda muito grande no meio da... É porque por a gente estar de férias, eu acho que isso Somatizou. tomou uma proporção muito maior. Porque você, Poxa, a gente tá tendo que lidar com o estresse de trabalho, de A férias. gente planejou essa viagem Foda. por um ano, e aí assim que a gente pisou, explodiu uma bomba. Cacete. Aí a viagem acabou virando toda sobre isso, né? A gente entende você. Aham. Entendi bastante. E aí rolou esse estresse. Mas você tinha perguntado alguma coisa, eu esqueci. Não, era sobre isso. Queria saber, na verdade, a proporção que vocês têm de entendimento de vocês serem conhecidos, sabe? Vocês saem na rua... Porque, assim, a gente sabe que tudo são bolhas, né? Mas, assim, quando eu saio com o Felipe, eu sou uma pessoa zero conhecida, comecei agora por aqui, mas quando eu saio com o Felipe, às vezes a gente fica assustado e às vezes a gente fica com medo até de alguns olhares, porque a gente sabe olhar de quem olha pra ele, quer tirar uma foto, a gente sabe de olhar de quem olha pra ele com raiva. Tem vezes que a gente vira e fala, cara, aquela pessoa nem me conhece, mas ela não gosta de mim, ela tá me olhando, tipo, com olhar de hate, sabe? Vocês têm isso? Vocês têm esse sentimento quando vocês andam na rua, assim? Como eu trabalho muito com opinião... As pessoas vão ficar com raiva da sua opinião. E tem um opiniões viés divergentes, político também, muitas vezes. Quando a pessoa ela não concorda com o meu viés político, esse olhar a gente sabe que é um olhar estranho que tá vindo. E dá medo, né? E dá um receio ali do que tá acontecendo. E principalmente quando é perto da sua casa, né? Quando as pessoas... Tem gente que sabe onde a gente mora, tá? A gente viu um tweet de uma pessoa virando... A gente tirou uma foto no espelho, no bloco do condomínio, a pessoa virou e falou: Ih, meu tio mora aí, já sei onde eles moram. Puta que pariu, garota, cala a boca! Compartilhou, assim, na parada. O meu tio mora no prédio do Felipe Leão. Cara... As pessoas super normais também, né? Bem Todo mundo normais. super normal. Assim, né? Não tem como todas as pessoas serem normais, né? Porque é muito querido. É muito querido. Quase assim, 95% das pessoas que a gente encontra são pessoas muito legais, são sim, pessoas que dá pra conversar. Sim. Mas tem umas pessoas estranhas também. Muita gente, é isso, assim. Algumas pessoas vêm, pedem pra tirar foto, eu falo de boa com a galera. Só que algumas é isso, a gente... quando a gente tá na internet, a galera não tem muito essa noção, né? Mas a gente tá falando com uma câmera, né? E elas estão vendo a gente. E quando a gente vai pra rua, é mais ou menos a mesma coisa. A gente não sabe quem tá olhando pra gente, mas a gente sabe que em algum momento alguém tá olhando pra gente, né? Então é meio assustador esse negócio de... quando a pessoa olha pra você de uma maneira diferente, você saber que a pessoa sabe quem você é, mas você não sabe quem é a pessoa. A gente evita, por exemplo, falar onde a gente mora, porque... Tem pessoas que podem assistir a gente sem gostar da gente. Sim. Nem todo mundo é fã. Sim. Uma coisa que rolou com a gente foi porque o canal, como a gente tava falando, né? Antes da pandemia, chegou lá a uns 100 mil, mas foi muito gradual, assim, foi muito aos poucos. A gente não teve um boom. E aí a gente sentia essa coisa de encontrar as pessoas, tipo, ir num lugar, poxa, que legal, né? Gente que conhece a gente, que assiste o canal, que legal. Veio a pandemia, a gente ficou trancado e o canal foi pra, tipo, 500 mil naquele período da pandemia, ou seja, ele cresceu muito.
E aí, só que a gente tava trancado em casa, né? Então não tem como você A gente ter não sentiu na prática esse crescimento. Aí quando a pandemia meio que relaxou e tal, a gente foi no Lollapalooza, em São Paulo. Foi a primeira coisa que a gente fez pós-vacina, pós as coisas assim, que a gente saiu de casa mesmo e foi. Aí a gente sentiu... Eu a gente achei que fosse ter um ataque de pânico. Jura? Porque a gente não tava preparado. Eu fiquei à beira de um ataque de pânico. Caramba. Porque era muita gente, tipo assim, começava que eu ainda não tava seguro com a pandemia. E aí eu fui pro Lollapalooza, que era muita gente. Isso já me deixou ansioso, porque eu pensei, nossa, eu acho que eu não deveria estar aqui. Sim. Sabe? Eu fiquei me sentindo culpado de estar lá. Porque a pandemia ainda tava começando a flexibilizar. E era muita gente, a gente não tava acostumado com isso, porque a gente passou a pandemia trancado dentro de casa. A gente já tinha pessoas que encontravam a gente na rua, mas era uma ou outra. E aí no Lollapalooza foi uma coisa assim que a gente não imaginava. E quando eu saía do banheiro, tinha uma fila na porta do banheiro pra... eu aceito uma aguinha também. Tinha uma fila na porta do banheiro químico, aí eu fiquei desesperado. Sim. Só que assim, era uma coisa que hoje em dia eu já vou preparado se isso vai acontecer, sabe? Sim. É porque era novidade. São. E foi mais esse negócio, essa coisa da gente sentir que a gente tava dentro de um aquário, assim, tipo... Porque a gente tava dentro do apartamento, gravando, igual o Felipe falou, falando com a câmera, Sim. sem ter a dimensão da onde nosso trabalho tava chegando. E aí a gente teve do nada esse baque, assim, aí isso foi assustador. Mas aí depois disso também foi tudo tranquilo, né? Porque foi tudo gradual. Sim. A gente não costuma sair muito de casa. Pelo menos eu não sou uma pessoa muito de sair, eu sou uma pessoa bastante caseira. Então, assim, eu não tenho muitos contatos, assim, mas quando a gente vai, assim, sempre uma pessoa, pelo menos, vem falar com a gente, etc. Sim. Mas é isso, sempre tem esses olhares, assim, que são meio estranhos. A gente nunca sabe quem é essa pessoa que tá olhando, Por que essa tá pessoa tá É, pensando. mas dá pra sentir olhares de ódio. Sim. Dá Não, pra isso sentir a quando a gente pessoa não não gosta tem. de você. Sim, e como a gente... É isso, como eu trabalho com opinião e com um olhar político também sobre a coisa, eu já recebi no TikTok, assim, provavelmente uma garota de 13 anos. Porque é aquele negócio, não tem foto, não tem nada, mas mensagenzinha de ameaça, citando frases de Hitler e os cacetes, com ameaça de morte. Mesmo, né? Já recebi. E aí a gente fica assim, caralho, quando a gente recebe pela primeira vez, a gente fica, puta que pariu. Na hora que a gente recebe, a gente não pensa que tipo, é um garoto de 13 anos que tá ali. Até porque a gente fica nessa. Talvez não seja um garoto de 13 anos também. Uhum. E a gente fica... Porque a galera acha que a internet é terra de ninguém, né? Que, se eu quisesse, eu podia denunciar e ver. Que a gente nunca recebeu nada do tipo assim. Sim. Mas eu também... Eu não fico olhando todas as mensagens, porque assim, eu conheço os meus limites. Então, eu trabalho na internet, tem suas consequências, mas... Se eu for ficar vendo tudo também que chega, é uma coisa que me dá muita ansiedade, então eu já boto o limite. Sim. Os nossos vídeos mesmo, por exemplo, normalmente a gente gosta... Eu gosto muito de ver o feedback das pessoas, né? Sim. Só que tem um limite também, assim, por exemplo, a gente lança um vídeo e tal... O primeiro dia do vídeo, assim, é muito legal de ver os comentários e tal, blá, blá. Depois que começa a chegar, às vezes, gente que a gente não é inscrita no canal. Não é inscrita e tal, eu já vou evitando de ver os comentários. Sim. Porque, às vezes, igual um casal gay. Sim. Aí vem coisa de teor homofóbico e tal. Aí eu já me limito, assim, tipo, não preciso ver. Sim. Eu cheguei mais ali no início, assim, o TikTok na época, por exemplo, ele viralizava muito fácil. Então eu tive alguns vídeos lá no início que bateram mais de 1 milhão de views lá pra trás. E chegava muita coisa. E eu tinha essa ansiedade de responder tudo. Não. Esse homem ficou E eu doente. passava o dia inteiro respondendo as dá. pessoas. E eu fiquei doente nesse No sentido. final do dia, Isso é você complicado. via que era uma cara cadavérica, sabe? Uma coisa assim, bem tipo, tô exausto. Era o Felipe. E aí eu desativei comentários, assim, não que eu não leia, mas eu vou conscientemente lá ler num período do meu dia para responder algumas pessoas. Não passar o meu dia porque eu tô recebendo notificações de tudo que eu tenho que responder e etc. Não, isso traz muita ansiedade. Muito. Porque no início do canal eu respondia todos os comentários do YouTube, todas as mensagens do meu Instagram. Sim. Hoje em dia eu já sei que eu tenho que ter esse limite pra minha cabeça, porque senão eu não fico funcional. E não é só nem pra quem manda mensagem que eu não sigo, não. Minha família também, meus amigos. Tem um limite, assim, pra mim, sabe? Eu com o celular, se a pessoa quer ter um contato comigo, ela tem que saber que eu desapareço. Sim. Às vezes eu não respondo. Mas é o meu limite, de telefone sabe? hoje em dia? Quem responde o tempo todo? Gente, não dá. Só... Acho que vocês estão no tão mesmo anos time aí. 90, atender seu celular. Não, e uma coisa que não dá né? certo pra mim é quem cobra esse tipo de coisa de mim.
Porque os meus amigos são todos assim. Sim. Então funciona. Tem amigos que às vezes eu fico muito tempo sem conversar com eles, mas quando eu volto a conversar, não tem cobrança, sabe? Parece que parou de onde estava. Sim. Sim. Eu costumava responder todo mundo, mas depois que comecei na internet também foi isso. Eu fui tendo mais notificações não vistas, assim, nas minhas... Tem um negócio que a Pablo Vittar ensinou pra gente assim, né? Ela falou uma vez numa entrevista que eu aprendi, assim, que era... Ela falou assim, você conseguiu responder todas as pessoas que te elogiaram? Tipo, eu não consigo responder todo mundo que me elogia, então por que eu vou ficar lendo um monte de crítica e respondendo gente que faz crítica, sabe? Crítica, no caso, não construtiva, né? Sim. Aí eu pensei, nossa, é isso. Se eu não consigo responder todo mundo que gosta de mim, por que eu vou responder quem não gosta, É sabe? porque eu acho que é meio que automático. Você recebe uma crítica, você sente mais um impulso de querer responder e se normal. defender. Se defender, essa é a palavra. E é isso, geralmente é aquilo que eu falei, o que vem do outro lado incomoda muito mais. Então a gente recebe 10 comentários de positivos, a gente sente o negativo, né? negativo, E não É o pode ser negativo assim, que né? fica na cabeça. A gente tem que fazer o exercício de pensar, poxa, mas tá, beleza. Essas pessoas aqui não gostaram por X motivos. Tá, mas, sei E lá. que muitas vezes a pessoa quer sua atenção mesmo, ela quer a sua resposta, ela quer te criticar pra ver se ela consegue a sua Sim. resposta. Sim. que o ódio engaja muito mais, na verdade, É né? uma forma até, às vezes, de pedir sua atenção, Exatamente, né? mas já A aconteceu gente- isso comigo. Uma mulher que tava, foi na pandemia, sei lá, tinha uma mulher me mandando uma mensagem, e era uma época que eu ainda via muitas mensagens, que eu respondia muita gente, por esse tipo de motivo que eu fui parando. A mulher tava me descascando no meu Instagram, xingando. Eu tinha postado algum story, sei lá, falando que eu tava com comida, né? alguma coisa de comida, falando que eu tava com fome. Alguma coisa assim, falando que eu tava querendo almoçar. Ok. Aí a mulher começou a me mandar muitas mensagens, falando que eu não deveria estar reclamando que eu tô com fome na internet, porque enquanto eu reclamo que eu tô com fome na internet, tem pessoas da comunidade LGBT sendo assassinadas. E isso me deixou muito, assim, nossa. Ela usou de uma séria, né? causa pra poder te, né? Coisa te muito cutucar, séria. assim. E assim, eram muitas mensagens me xingando muito, eu falando que eu tava sendo sem noção. Insensível. Aí na hora eu não parei pra pensar, eu fiquei muito desesperado e me sentindo culpado. E eu fui mandar mensagem pra ela. Falei, nossa, desculpa, eu não tive essa intenção. Como se ela fosse o porta-voz da comunidade LGBT também. Nossa, desculpa. Na mesma hora, essa mulher mudou o discurso e começou a falar: Meu Deus, eu te amo muito. Ela queria não muito tô que você acreditando respondesse que ela. Você tá me respondendo. Aí eu nunca mais respondi também. Pensei, não é possível isso. Tem umas pessoas totó, né? Tem umas pessoas muito totó, né? É, a Mas internet tem muita gente, disso, quando né? você responde, é isso. Já tive alguns casos assim. Parece que a Responde, pessoa aí... quer chamar a sua atenção de criticando. Pois é. E aí quando tu responde, a galera muda imediatamente o discurso. E é isso, a galera ela não tem a noção de que, assim, muita coisa não é o que tá ali só, né? Então, assim, tem muita coisa que tá por trás. Sua vida não é só aquilo que tá na internet, não é só aquilo que tá aparecendo ali, aquilo. A gente tá falando com uma câmera, né? E a galera ouve a gente, conhece a gente naquelas 2 horas que a gente tá ali na live, aquelas 3 horas que você tá ali na live, ou quando você posta um story. E acho que é isso. Ou é São tudo... partes muito curtas do seu dia. Pois E é é. legal, mas assim, também é importante A não ser falar... que você seja a Virgínia que publica tudo. Na vida toda. É importante falar que a gente também, não sei vocês, mas a gente criou pessoas que a gente considera próximas, assim, de amigos, assim, óbvio, amigos no âmbito da internet, não de pessoas públicas, mas às vezes tem, principalmente a gente que às vezes se encontra com algumas pessoas que parece que sabem muito da gente e que a gente consegue criar um clima ali de amizade, né? Um vínculo, né? É um vínculo, não tem também só esse lado um pouco obscuro da internet. sim. Ah, não, Isso é super. gostoso de trocar também. Super. Nossa, Sim. eu e o Matheus, a gente tem muita sorte, assim. O nosso público são pessoas muito legais. E eu acho que são pessoas que entendem a gente também. É, super, assim. Acho que a gente conseguiu construir, ao longo, tipo, desse tempo todo na internet, um público muito, muito, muito querido. E a gente encontra as pessoas na rua, assim, é muito tranquilo. São várias pessoas que eu penso assim, nossa, eu facilmente poderia ser amigo de verdade dessa Sim. pessoa, sabe? São Sim. pessoas legais, de fato. Sim. E aí a gente super rola, assim, igual nas lives, principalmente quando a gente faz live, acaba que muitas vezes aparecem as mesmas pessoas, né? E aí dá pra ter uma troca melhor, assim, com as A gente pessoas. já sabe quem são. A gente já sabe quem são. É bem legal. Assim, eu fico muito satisfeito com... Acho que é um É, reflexo do trabalho também, Esse né? negócio de Assim, reconhecer as pessoas que estão ali, que estão sempre ali. Isso, isso é tipo, é muito comum. legal. Não, e no caso de vocês, que ainda é bastante gente que tá ali, ainda reconhecer as pessoas, isso é muito legal. É muito legal.